Olá pessoal, olha só gente, hoje eu vou fazer um pão muito fácil, mais um, né? Esse pão é com água, mas você pode usar leite e também a gente vai usar só um ovo para fazer. Olha que pão econômico e fica muito fofinho. Vou dar também dicas para você crescer o pão no frio, que é muito difícil, né? Mas eu vou dar todas as dicas bem importantes para dar certinho o seu pão. Eu vou começar então colocando um ovo aqui no liquidificador. Tô usando um ovo tamanho médio, pode ser grande também. Com esse ovo, eu vou colocar um copo de água. Essa água está levemente morna, mas muito cuidado para não esquentar demais a água. É bem pouquinho morna. Então você pode usar leite também. Aqui eu tenho 240 ml. Pronto. Agora eu vou colocar aqui 3 colheres de sopa de açúcar. Use o açúcar da sua preferência. E vou colocar o fermento. De fermento eu vou usar 1 colher de sopa cheia ou 10 gramas de fermento seco para pão. E agora vou bater 1 minuto, tá? Esses ingredientes para depois a gente colocar os próximos. Isso é bem importante porque daí o fermento já vai agindo com essa aguinha levemente morna. Pronto, gente, bati aqui 1 minuto, tá? Para misturar bem. Agora vou passar essa mistura aqui para tigela. Agora eu já posso colocar aqui a gordura que eu vou usar. Aqui eu tenho 4 colheres de sopa de óleo. Use o óleo da sua preferência. Se você usar manteiga, margarina ou banha, você usa 1 colher de sopa bem cheia. Vai dar umas 45 gramas mais ou menos. Mas de óleo eu vou usar 4 colheres de sopa. E de sal eu vou usar 1 colherzinha de chá cheia de sal. Agora eu já vou colocar o primeiro copo de farinha antes de misturar esses últimos ingredientes, tá? Para facilitar, fica bem mais fácil. Então, vou colocar aqui e já vou misturando. É muito fácil esse pão, vale a pena você fazer, por quê? Porque ele é um pão econômico, rápido e não precisa sovar e a massa fica uma maravilha. Ó, misturo bem o primeiro copo aqui. Já misturei o primeiro copo, agora eu já posso colocar aqui o segundo copo. Então, vou colocar todo, porque ainda vai demorar um pouquinho para chegar no ponto. No final, eu começo colocando a farinha aos poucos. Então, misturo bem agora essa farinha. Depois eu vou falar em gramas o que foi de farinha. Para quem tem balança, poder ter uma noção mais ou menos do que foi. Pronto, já posso continuar colocando farinha de trigo. Agora eu já posso colocar o terceiro copo de farinha. Esse copo eu vou colocando aos poucos. Só que antes eu vou trocar aqui o fouet pela colher, porque a massa já começou a pesar. Fica mais fácil de misturar. Então, vou colocando aos pouquinhos. E vou misturando essa farinha aqui junto. Coloco mais um pouquinho e vou misturando.
Olha só, gente, a massa já chegou no ponto que a gente precisa. Até aqui foram, então, 3 copos de farinha de trigo. Em gramas foram 465 gramas de farinha. Isso pode variar muito pouco, depende do tamanho do ovo. E uma coisa bem importante, você usar o mesmo tamanho de copo que você usou para a água, você usar para medir a farinha, se caso você for medir por copos. Isso é bem importante para tudo dar certinho. Então, no final, se você quiser misturar a farinha na massa com a mão, pode misturar, não tem problema nenhum. Qual o ponto da massa? Ó, por fora não está grudando, você consegue retirá-la da tigela, mas se você abrir a massa, aqui por dentro ela tá grudando um pouquinho. É esse o ponto certo. Agora a gente vai levar essa massa para crescer. Aqui no sul tá muito frio hoje, acho que tá uns 9 graus. Para pão isso é bem complicado de crescer. O que eu vou fazer quando está muito frio? Eu pego, coloco aqui o prato dentro de um plástico, um saquinho plástico, ou passo um filme plástico aqui por cima. Posso usar uma aguinha morna aqui embaixo do prato, dentro de uma forma ou dentro de outro prato, tá? Uma água morna, não é quente. Ou eu aqueço o forno mais ou menos uns 10 minutos, dou uma aquecida, desligo e levo o prato para lá. Também ajuda a crescer nesses dias mais frios. Outra dica também que dá certo é você pegar, por exemplo, um pratinho, tipo esse aqui, ó, colocar uma água fervendo aqui dentro, colocar embaixo aqui do prato e levar para um lugar bem fechado, tipo micro-ondas ou um armário bem fechadinho. Também vai ajudar para o seu pão crescer rápido no frio. Lu, mas eu vou fazer essa receita no verão. Aí não precisa nada disso, gente. É muito fácil, no verão em minutos esse pão cresce. Então eu vou levar para crescer e já trago para mostrar. Olha só, gente, o meu pão já cresceu. Eu coloquei um plástico aqui, onde eu levei o pão para crescer. Eu aqueci o meu forno a 100 graus, desliguei e coloquei o prato lá dentro, tá? Com o forno desligado. Assim é bem mais rápido para ele crescer. Então, notou que cresceu? Ó, gente, já está bom. Agora, o que a gente vai fazer? Só modelar os pães e colocar na forma. Então, peguei aqui uma forma de pão, tá? Pode ser qualquer tipo de forma. Essa minha forma aqui, ela tem 23 por 32 de comprimento. Eu vou fazer para essa receita pãezinhos pequenos. Você pode fazer até um pão só numa forma. Não tem problema, faça conforme o seu gosto. Então, o que eu faço? Eu vou passar um pouquinho de óleo na mão para facilitar e vou cortar aqui um pedaço da massa e vou modelar conforme eu quiser, tá? Faz bolinha, faz cachorrinho, faz aí o modelo da sua preferência e coloca aqui na forma. Então vou modelar toda essa massa e já trago para mostrar. Olha só, gente, já modelei os pães, tá? Modele aí conforme você quiser. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou levar mais alguns minutinhos só para crescer, tá? Pode ser no forno novamente, mas com o forno desligado, não esqueça. E quando eu notar que ele cresceu um pouquinho, se encostou mais, aí sim eu posso colocar para assar. Então, vou levar para que ele cresça um pouquinho e já eu trago para mostrar. Olha só, gente, deixei meus pãezinhos crescendo ali uns 20 minutos. Ó, notei que eles já se espalharam, já se encostaram mais, já está bom. Então, eu já posso levar para o forno a 180 graus. Olha só, gente, acabei de tirar do forno. Aqui no meu forno levou 40 minutos, tá? Eu não pré-aqueci o forno, por isso levou 40. Deixei
a metade do tempo a 180 graus e a outra metade eu assei a 200 graus. Uma dica se você quer ele douradinho. Se você tem dourador no forno, nos últimos minutos você pode ligar. Lu, eu não tenho dourador, então o que você vai fazer? Nos últimos 10 minutinhos, se você achar ele muito branco, você pega e coloca a temperatura de 250 graus, para que ele doure um pouquinho por cima. Então aqui eu tô passando uma caldinha de água com açúcar. Você pode pegar 2 colheres de sopa de açúcar e misturar em 2 colheres de sopa de água. Só mistura e passa enquanto o pãozinho ainda está quente. Agora eu vou passar aqui por cima um coco ralado. Lu, eu gosto do pão mais salgado. O que você vai fazer? Essa massa aqui é uma massa neutra, tanto faz salgado ou doce. Aí aqui na hora de passar a água com açúcar, você passa manteiga e polvilha queijo parmesão ralado, se você quiser ele salgado. Agora, gente, só nos resta experimentar esse pãozinho. Eu vou retirar um aqui para você ver. Gente, ele tá ainda quentinho. Olha a situação. Nossa, maravilhoso. Olha a fofurinha. Meus amores, o cheirinho aqui de pãozinho feito na hora tá uma delícia. Olha isso, olha a maciez. Agora a gente vai abrir esse pão. Vou abrir assim. Olha, gente, essa massa. Olha essa fofura. É um algodão, gente, é um algodão. Olha isso. Façam para a família, que eu tenho certeza que vai fazer o maior sucesso. Ó, um beijo e tchau, gente.